Você reza o terço com fidelidade e talvez até diariamente, mas no fundo da alma sente que algo está faltando? Que suas palavras se perdem no vazio, as distrações vencem a batalha, e a conexão profunda que você tanto busca parece sempre fora de alcance? Você termina a oração com a sensação de ter cumprido um dever, mas não de ter verdadeiramente encontrado um amigo. Essa inquietação, essa secura, é o primeiro sinal de que sua alma anseia por mais. Se você já sentiu essa sede em sua oração, escreva nos comentários, ***, Jesus, eu tenho sede de ti, ***. Com base nas premissas e instruções fornecidas, aqui está o texto para o ***, a Torá 2, a revelação o por. ***. Essa secura que você sente, essa santa insatisfação que brota no fundo da sua alma, ao terminar um terço de forma automática, não é um sinal do seu fracasso. Não é um castigo divino pela sua falta de concentração. Pelo contrário, essa inquietação é a prova de que o Espírito Santo está trabalhando em você, arando a terra do seu coração. E acento agudo N a verdade, a preparação do terreno da sua alma para receber uma verdade que pode abalar os alicerces de tudo o que você pensava saber sobre a oração. Nós fomos ensinados com a melhor das intenções a ver o terço como uma ferramenta poderosa para cur-nós ***. A maioria de nós começa a rezar com o coração apontado para si mesmo. Minhas necessidades, meus medos, minhas intenções. A primeira ação do terço reparador é virar essa bússola 180 graus. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Em vez de pensar no que você quer ganhar, pense em quem você quer consolar. E então, com a sinceridade que conseguir reunir, diga em seu coração ou em um sussurro. ***, Jesus, este terço não é para mim, é para vós. Ofereço-o para consolar o vosso coração agonizante, ferido pela minha própria indiferença, pelas minhas distrações e pelos pecados de todo o mundo. ***. Este ato por si só, já muda tudo. É a chave de ignição. Você está declarando guerra à oração egoísta. Você está informando ao céu e à sua própria alma que nos próximos minutos, o seu foco não será você, mas ele. É como entrar na sala do trono não para pedir, mas para servir ao rei. ***. O segundo passo é a meditação compassiva. ***. Aqui, transformamos o anúncio do mistério de um ato de memória em um ato de empatia. Quando você diz, por exemplo, primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus no horto, não passe direto para o Pai Nosso. Faça uma pausa. Uma pausa sagrada. E dentro dessa pausa, faça a pergunta que abre as portas do coração de Cristo. ***. Jesus, o que sentistes neste momento? **Paulo. Não se trata de ter uma visão mística ou uma resposta audível. Uma escada para o céu, uma arma contra o mal, uma forma de apresentar a Deus a nossa lista de necessidades e súplicas. Pedimos pela saúde, pelo emprego, pela paz na família, pela conversão de um ente querido. E tudo isso é bom, é justo, é necessário. Mas não é o principal. E se eu lhe dissesse que o propósito primário do terço, o segredo que o céu anseia que descubramos, não tem nada a ver com o que podemos correceber ***? E se a verdadeira eficácia desta oração mariana não residir no poder de mudar as nossas circunstâncias, mas no poder de consolar o coração do próprio Deus? Aqui está a revelação que Nossa Senhora confiou à alma de Santa Faustina, uma verdade tão simples e ao mesmo tempo tão avassaladora, que pode transformar cada conta do seu terço numa joia de valor eterno. Preste muita atenção, pois o que vou dizer desafia a lógica da nossa piedade utilitária. O segredo é este, ***, terço rezado de forma mecânica, sem a intenção consciente de consolar o coração agonizante de Jesus, não só perde sua eficácia celestial, como se torna, tragicamente, uma fonte de tristeza para ele. ***. Deixe que essa verdade penetre em sua mente. A sua oração distraída, a sua repetição vazia, o seu cumprir tabela espiritual não é apenas ineficaz, é uma agulha que fere o coração que mais o ama. Trata-se de se permitir sentir com ele ***. Tente imaginar a solidão esmagadora, o suor de sangue, a tristeza mortal. Permaneça com esse sentimento por um instante. Faça isso em cada mistério. Se for a flagelação, pergunte: Jesus,
como foi sentir a carne sendo rasgada por minha causa? Se for a coroação de espinhos, Jesus, o que sentistes quando zombaram de vós como rei? Esta pergunta transforma o mistério de um evento histórico distante em uma ferida presente que você pode ajudar a curar. Você deixa de ser um espectador da paixão para se tornar um sireneu da alma dele. Asterisco poiro, terceiro passo é a Ave Maria como bálsamo. Asterisco poiro, este é o remédio para a repetição mecânica que tanto nos aflige. Depois de se conectar com o sentimento de Jesus no mistério, cada Ave Maria que se segue ganha um novo propósito, reze-as lentamente. E enquanto as palavras saem de seus lábios, visualize-as. Imagine que cada Santa Maria, Mãe de Deus, é uma gota de um bálsamo precioso, um unguento sagrado que você, com as mãos de Nossa Senhora, está derramando diretamente sobre as feridas de Cristo na cruz. A primeira Ave Maria cura uma chaga, a segunda, limpa o sangue do seu rosto, a terceira, alivia o peso do seu corpo. Cada oração se torna um ato concreto de caridade, uma carícia espiritual. Nossa Senhora, em sua infinita sabedoria, não ensinou a Faustina um novo método para obter graças para si mesma. Ela revelou a chave para dar consolo ao seu filho. A oração mais poderosa não é a que mais pede, mas a que mais ama. A que mais repara, a que mais se compadece. Imagine a cena. Jesus no Horto das Oliveiras, suando sangue, sentindo o peso de todos os pecados da humanidade, os seus, os meus. Ele pede aos seus amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, uma única coisa: vigiai e orai comigo. Ele não pede que resolvam seus problemas. Ele não pede que lutem contra os soldados. Ele pede companhia. Ele pede consolo. E o que ele encontra? Encontra-os dormindo. Cada vez que pegamos no terço, com o coração longe, com a mente nas contas a pagar, nos problemas do trabalho, na novela que vai começar. Cada vez que nossas palavras são apenas um zumbido nos lábios, enquanto nossa alma dorme, nós repetimos a cena do horto. Oferecemos a Jesus o sono da nossa indiferença, o silêncio de um coração que esperava companhia, e encontrou apenas o eco de palavras vazias. Mas o céu, em sua infinita misericórdia, não nos revela a ferida sem nos oferecer o bálsamo. O segredo revelado a Faustina não é uma condenação, mas um convite. Você não está mais desfiando contas, você está ativamente cuidando do amado que sofre. A repetição deixa de ser monótona, e se torna uma insistência de amor, como uma mãe que beija repetidamente o machucado do filho até que ele pare de chorar. É exatamente essa transformação que viveu uma senhora, a quem chamaremos de a viúva fiel. Por mais de 40 anos ela rezou dezenas de terços todos os dias. Era uma mulher de uma disciplina férrea, mas seu coração estava seco como um deserto. Ela cumpria seu dever, mas sentia um vazio profundo, uma sensação de que suas palavras batiam no teto e voltavam. Um dia, ao ouvir sobre este método, ela decidiu tentar. Naquela noite, antes de dormir, ela pegou seu terço gasto pelo tempo e aplicou os passos. Fez a intenção inicial. Perguntou a Jesus o que ele sentiu. E visualizou cada Ave Maria como um bálsamo. Mais tarde, ela testemunhou com lágrimas nos olhos. Asterisco. Pela primeira vez em 40 anos, senti que não estava falando sozinha. Eu não estava recitando poesias para as paredes. Eu estava conversando com ele. Eu estava consolando alguém. Asterisco. A sua disciplina não mudou, mas a sua intenção mudou tudo. Finalmente, asterisco Solã mudou quarto e último passo. O ato de confiança final. Asterisco. Ao terminar o terço, depois da Salve Rainha, a tentação é se levantar e ir embora, como quem termina uma tarefa. Um chamado urgente para transformar a nossa oração, parar de rezar por para nós poro, e começar a rezar por para ele asterisco. Parar de ver o terço como uma lista de compras espirituais, e começar a vê-lo como o lenço de Verônica, que podemos usar para enxugar o rosto ensanguentado de Cristo com o nosso amor, a nossa atenção, a nossa compaixão. E agora, a escolha é sua. Você pode continuar a rezar da mesma forma, correndo o risco de oferecer a Jesus mais espinhos de indiferença. Ou pode tomar uma decisão aqui e agora, de aprender a rezar de uma forma que verdadeiramente console o seu sagrado coração.
Se você sente no seu coração o desejo de parar de oferecer a Jesus rosas sem perfume, se você quer que sua oração se torne um bálsamo que alivie a sua agonia, então eu peço que você faça um ato público de humildade e desejo. Escreva aqui nos comentários, com toda a sinceridade da sua alma, a súplica que abre as portas para esta transformação. Maria, ensina-me a rezar. Pori. Este não é apenas um comentário para um algoritmo. É a sua oração inicial. É o seu sim a Nossa Senhora, pedindo que ela, a mestra da oração perfeita, a primeira a consolar o coração de Jesus, tome sua mão, e o guie das trevas da oração mecânica, para a luz da oração reparadora. Mas a oração reparadora precisa de um selo. É o selo da confiança. Incline a cabeça, e com toda a fé que você possui, reze por 3 vezes, ecoando o coração de Santa Faustina. Jesus, eu confio em vós, e no poder desta oração para vos consolar. Poro. Por que isso é tão importante? Porque combate a nossa dúvida sutil. O inimigo sussurra: quem é você para pensar que sua pequena oração distraída pode consolar o Deus do universo? Este ato final é a sua resposta. Você está afirmando que não confia na sua própria perfeição, mas na misericórdia dele, que aceita o seu pequeno esforço e o multiplica. Você entrega seu humilde bálsamo nas mãos dele, confiando que ele sabe como usá-lo. Você não sai da oração com a ansiedade de: será que funcionou? Mas com a paz de quem entregou um presente de amor e confia que ele foi recebido. Intenção, compaixão, ação e confiança. Este é o mapa. Não é um fardo, é uma libertação. É o caminho para sair da superficialidade e mergulhar no oceano do coração de Cristo. Agora eu pergunto a você, que está me ouvindo com o coração aberto: qual destes 4 passos mais tocou a sua alma neste momento? Foi a intenção inicial, que muda todo o rumo da oração? É o seu primeiro passo para transformar cada Ave Maria numa gota de consolo para o Salvador do mundo. Esta verdade que acabamos de partilhar tem o poder de mudar vidas, de reacender a chama em almas tíbias, e de trazer um consolo real ao coração de nosso Senhor. Se você acredita nisso, se esta mensagem ressoou em você, deixe o seu like. Bi. Não como uma métrica de vaidade, mas como um sinal luminoso para que esta mensagem de alerta e esperança chegue a mais almas que neste exato momento rezam sentindo o mesmo vazio que você sentia. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a narração do ato 3, a imersão, seguindo as instruções específicas. Poro. Se a grande e avassaladora revelação é que nosso terço deve se tornar um ato de consolo para o coração de Jesus, a pergunta que queima a alma é: como asterisco? Como é possível que eu, com minha mente dispersa, meu coração inquieto e minhas palavras tantas vezes vazias, possa de fato consolar o Deus infinito? Como transformar a rotina em um ato de reparação? A resposta não veio a Santa Faustina em forma de um manual ou de uma fórmula mágica. A resposta veio como uma presença. Imagine por um instante. Feche os seus olhos e venha comigo para a cela fria e austera de um convento em Cracóvia. Foi a meditação compassiva, a pergunta que nos permite sentir com ele? Foi a Ave Maria como bálsamo, que transforma palavras em carícia? Ou foi o ato de confiança final, que sela tudo em seu amor? Deixe sua resposta nos comentários. Sua reflexão pode ser a luz que outra pessoa precisa para começar a sua própria jornada de reparação. Com base nas premissas fornecidas, aqui está a redação do ato 7. O aviso, seguindo todas as instruções específicas. Poro. Você recebeu o mapa divino. Nas suas mãos agora não está apenas um método, mas uma chave que abre a porta do Sagrado Coração. Você aprendeu a transformar a repetição em reparação, o dever em devoção. Aprendeu que cada Ave Maria pode ser uma gota de bálsamo sobre as feridas do Salvador. E este é um conhecimento que transforma tudo. Porém, com todo o carinho de um pastor que guia suas ovelhas por um caminho estreito, eu preciso lhe dar um aviso. Porque todo mapa que leva a um tesouro precioso também precisa, por amor, apontar os perigos no caminho. Existem abismos disfarçados de atalhos,
e existem ladrões que roubam a essência da nossa oração, deixando-nos apenas com a casca vazia das palavras. Para que o terço reparador floresça em sua alma, você precisa estar vigilante contra os 3 grandes ladrões da oração, os 3 enganos que podem transformar o ouro da consolação em palha de egoísmo. A noite avança, e o único som é o da própria respiração de uma jovem freira, uma alma escolhida por Deus para uma missão que ela mesma mal compreende. O cansaço do dia pesa sobre seus ombros, as dúvidas sussurram nos cantos de sua mente. Ela está sozinha, na penumbra, com suas fraquezas e seu imenso desejo de amar a Deus. E então, acontece. Não é um trovão, não é um relâmpago. É algo muito mais sutil e infinitamente mais poderoso. A escuridão da cela não recua, ela se dissolve. Uma luz começa a brotar do próprio ar, uma luz suave, perolada, que não fere os olhos e não projeta sombras. É uma luz que parece ter substância, uma luz que aquece e acalma, preenchendo cada fresta do ambiente e da alma. Junto com a luz, um perfume do quarto. Não é o cheiro de nenhuma flor terrena, é um aroma que a memória não consegue catalogar, uma fragrância de rosas e incenso, de lírios do paraíso e de pureza absoluta. É um perfume que, ao ser inalado, silencia o medo e aquieta a tempestade interior. No centro dessa luz celestial, ela aparece. A Mãe de Deus. Santa Faustina a vê, não como uma imagem de gesso, mas como uma pessoa viva, real, pulsante de uma beleza que transcende qualquer arte humana. Não se culpe se reconhecer algum deles em sua vida. Em vez disso, alegre-se, pois a luz que os revela é a mesma luz que os dissipa. O primeiro e talvez mais sutil desses ladrões é *poro terço amuleto poro poro. É a tentação de tratar o rosário como um objeto de poder mágico, quase supersticioso. É rezar não por amor a uma pessoa, mas por medo de um evento. É segurar as contas com força durante uma tempestade, acreditando que o poder está no objeto físico ou na fórmula verbal, independentemente da disposição do seu coração. O terço amuleto é uma oração que busca controlar Deus, em vez de se entregar a Ele. Agora, contraste isso com o que você acabou de aprender. O mapa divino não lhe entregou um amuleto, mas um convite a uma relação. O primeiro passo, a *se intenção inicial por power, destrói completamente a lógica do amuleto. Você não diz rezo para que nada de mal me aconteça, mas sim Jesus, este terço não é para mim, é para vós. A oração deixa de ser um escudo egoísta e se torna uma oferta de amor. Enquanto o amuleto é frio, impessoal e focado em si mesmo, a meditação compassiva sobre os sentimentos de Jesus em cada mistério é o oposto. É calor, é intimidade, é esquecimento de si, para encontrar-se nele. Ela veste um manto que parece tecido da própria luz da aurora, e seu rosto contém um mistério insondável. Seus olhos, de uma profundidade infinita, pousam sobre Faustina com uma dupla expressão que perfura a alma. Uma ternura de mãe que conhece cada ferida, cada lágrima e cada anseio de sua filha. E ao mesmo tempo, uma seriedade de rainha, a seriedade de quem vem em nome de Deus para entregar uma mensagem de importância eterna. O silêncio é sagrado, denso de significado. E então, a Virgem Santíssima fala. Sua voz não ecoa pelas paredes. Ela ressoa diretamente no coração de Faustina, como uma melodia que a alma reconhece desde sempre. Ela diz, minha filha, por ordem de Deus, devo ser tua mãe de modo exclusivo e especial, mas desejo que também tu sejas de modo especial minha filha. Pense no peso dessas palavras. Não é um título honorífico. É um pacto. Uma adoção divina e mística, que estabelece a base para tudo o que virá a seguir. Nossa Senhora não está apenas visitando. Ela está reivindicando Faustina como sua propriedade, sua responsabilidade, sua herança. E então, ela continua, revelando o núcleo do segredo. Desejo, minha amada filha, que pratiques 3 virtudes que me são as mais caras e as mais agradáveis a Deus. Neste momento, qualquer um de nós esperaria uma lista de tarefas, um método, uma nova novena. Rezar com o terço amuleto é oferecer a Cristo uma pedra, esperando que ela magicamente se transforme em pão para você.
Rezar o terço reparador é oferecer o pão do seu amor para alimentar o coração faminto de consolo do seu Deus. O segundo ladrão, muito comum em nosso mundo pragmático, é *terço lista de compras por obares. Este é o engano de transformar um dos encontros mais íntimos com o céu em uma reunião de negócios com o Criador. Começamos o terço já com uma lista mental: Senhor, preciso de um emprego. Maria, cura meu filho. Jesus, resolve meu problema financeiro. Ai, me dê paciência com meu vizinho. Não há nada de errado em apresentar nossas necessidades à mãe e ao filho. Eles desejam ouvir-nos. O erro fatal é quando a oração se torna para apenas por isso. Quando o doador de todas as graças é visto apenas como um provedor de serviços, e a conversa de amor se torna uma transação comercial. Passamos 50 ave-marias apresentando nossas faturas, e nem por um segundo nos perguntamos sobre a dor daquele que pagou o preço por tudo na cruz. Veja como o mapa divino aniquila essa mentalidade. O terço reparador vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele nos chama a entrar na capela não para apresentar nossa lista de necessidades, mas para perguntar a Ele: do que o vosso coração precisa hoje? Mas o céu opera de forma diferente. Nossa Senhora não diz: reze mais, faça mais sacrifícios, ou recite esta fórmula. Ela vai à raiz de tudo, ao motor que move a alma. A primeira é a humildade, humildade e mais humildade. A segunda é a pureza, e a terceira é o amor a Deus, *. Ela não entrega uma técnica. Ela entrega um estado de ser. A visão não é sobre o que fazer por o boro, mas sobre o quem se tornar por para que a oração tenha poder. E aqui, a conexão com o nosso terço se torna límpida como cristal. A humildade é a virtude que nos faz ajoelhar e dizer: este terço não é sobre mim, não é para minha lista de pedidos, é para vós, Jesus. É a humildade que esvazia o nosso coração do egoísmo, para que ele possa ser preenchido pela compaixão pelo coração de Cristo. A pureza purero é a virtude da intenção. É rezar com um coração limpo, sem segundas intenções, sem o desejo de barganhar com Deus, ou de exibir uma piedade farisaica. É a pureza que transforma cada ave-maria, de uma moeda de troca em uma declaração de amor desinteressado, um bálsamo oferecido sem esperar nada em troca. E o * para amor a Deus: o amor a Deus é o sol que dá vida e cura tudo. A * por Ave Maria como bálsamo por etzal é a antítese da lista de compras. Em vez de pedir, você está dando. Em vez de extrair, você está derramando. Cada Santa Maria se torna um ato de serviço, uma cura que você oferece. Paradoxalmente, é ao esquecer a nossa lista de compras e focarmos em consolar o coração de Jesus que todas as nossas necessidades são vistas por Ele com uma misericórdia ainda maior. Porque um filho que se preocupa em consolar o pai entristecido certamente receberá do pai tudo o que precisa sem nem mesmo ter que pedir. Finalmente, o terceiro e mais vaidoso ladrão, * por o terço maratona pore. Este é o engano da quantidade sobre a qualidade, a armadilha do fariseu moderno que se orgulha de rezar 3, 5, 15 mistérios hoje. O foco está na velocidade em terminar a tarefa. As palavras são atropeladas: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai. A mente está na próxima obrigação, e o coração está ausente. A oração se torna uma métrica de desempenho espiritual, uma medalha que colocamos em nosso próprio peito. Terminamos ofegantes, com a sensação de dever cumprido, mas a alma continua seca, e o coração de Jesus continua sozinho. O mapa divino nos chama para o caminho oposto. Ele nos chama para a quietude, para a lentidão sagrada. Como podemos praticar a * por meditação compassiva por Beros: Jesus, o que sentistes neste momento? Se estamos correndo para a próxima dezena? Sem ele, a humildade é autodepreciação e a pureza é frieza estéril. É o amor que acende o desejo de consolar, que nos faz meditar na paixão não como um evento histórico, mas como uma dor presente que podemos aliviar. Nossa Senhora Mestra das Almas revela a Faustina que a eficácia do terço não está na mecânica dos lábios, mas na virtude do coração. A oração reparadora não é uma técnica, é o transbordamento natural de uma alma humilde, pura e apaixonada por Deus,
Este é o segredo. Não é um atalho, mas um caminho de transformação interior. E para que ninguém pense que esta é uma invenção poética, ou uma interpretação particular, Santa Faustina registrou esta experiência, com precisão cirúrgica em seu diário, nos parágrafos 1414 e 1415. É um fato documentado, uma instrução direta do céu. Este é o alicerce sobre o qual construiremos o método prático, o mapa divino para a oração que verdadeiramente consola o coração de Deus. Cada detalhe que se segue depende desta compreensão. Para não perder nenhuma destas revelações que podem iluminar sua alma, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada vídeo é um passo a mais neste caminho de transformação. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a redação do ato 4, o conflito. Asterisco Chei traz asterisco poro. Aquelas 3 virtudes, humildade, pureza e amor a Deus, ecoam na alma de Faustina não como um conselho, mas como um mapa para o centro de um mistério. A compaixão exige pausa. Exige silêncio. Exige que nosso coração se aquiete o suficiente para ouvir o sussurro do coração dele. Como podemos visualizar cada Ave Maria como um asterisco bálsamo sendo derramado lentamente sobre suas feridas, se estamos jogando o frasco de perfume de longe, com pressa de ir embora? Um bálsamo é aplicado com delicadeza, com reverência, com tempo. O terço maratona é uma visita apressada de um conhecido que olha para o relógio. O terço reparador é o ato de Maria de Betânia, que quebrou o frasco de nardo, sem pressa, e permaneceu aos pés do Senhor, enchendo a casa inteira com o perfume do seu amor. O amuleto, a lista de compras, a maratona. 3 ladrões. 3 ilusões que nos prometem poder, solução e santidade, mas que no fim nos roubam o essencial: o encontro de amor com Cristo. Então eu lhe pergunto com o coração aberto: qual desses ladrões tem visitado sua capela interior com mais frequência? Seja honesto. Não para mim, mas para Deus e para você. Se hoje, com a graça de Deus e a luz de Nossa Senhora, você decide fechar a porta a um desses enganos, a abraçar a profundidade em vez da superstição, a doação em vez do pedido, a presença em vez da pressa, eu o convido a um ato de vontade. E é nesse centro que ela o encontra. Não em sua glória triunfante, mas em sua agonia contínua, a agonia do Horto das Oliveiras que se estende por todos os séculos, alimentada por cada coração que se esquece dele. Então uma voz, que não soa aos ouvidos mas ressoa diretamente na alma, quebra o silêncio. É uma voz carregada de uma tristeza, que parece conter todas as dores do mundo, uma melancolia divina que transpassa a alma de Faustina. É a voz de Jesus. Ele não a repreende. Ele simplesmente revela a sua dor, conectando a ferida do seu coração diretamente àquela inquietação que você sente no fundo da sua alma. Minha filha, diz a voz, olha para o meu coração, vês as chagas abertas não apenas pelos cravos e pela lança, mas pelas almas que me são mais queridas. Elas recorrem à minha mãe, e isso alegra o meu espírito. Mas como fazem? Ouve o som de suas orações, e de repente Faustina compreende. Aquele vazio que você sente ao final do terço, aquela sensação de palavras que se perdem, aquela distração que parece invencível, não é apenas uma falha sua. É o eco da dor dele. A voz de Cristo continua, agora com uma clareza dolorosa. Elas repetem as palavras do anjo ave cheia de graça, mas seu coração está longe de mim. Se você se decide hoje a abandonar um destes erros, deixe um asterisco amém, asterisco por nos comentários. Não como uma performance para os outros, mas como um selo no seu coração, uma declaração silenciosa e poderosa de que você escolhe o caminho do amor reparador. Que o seu amém seja a sua resposta a Maria, que lhe pergunta: filho, filha, queres aprender a rezar de verdade? Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está a construção do ato 8, a consagração. Asterisco por. E agora, chegamos ao coração de tudo. Depois de desmascarar os ladrões que roubam a alma da nossa oração, depois de entender que o terço não é um amuleto, nem uma lista de compras, nem uma maratona espiritual, resta apenas uma pergunta, a única que realmente importa. O que você vai fazer com este conhecimento?
O conhecimento por si só é estéril. Ele pode iluminar a mente, mas não transforma o coração. Para que a transformação aconteça, o conhecimento precisa se tornar uma decisão. Um ato. Um voto. Este é o momento. A fronteira entre o terço que você rezava até ontem e o terço que você pode começar a rezar a partir de hoje. É um divisor de águas na sua vida espiritual. Um convite para sair das águas rasas da rotina e mergulhar no oceano do coração de Cristo. Está cheio de preocupações mundanas, de planos para o amanhã, de ressentimentos do ontem. A mente delas está dividida entre o céu e a terra, e nesta divisão, eu sou sempre o que fica de fora. Elas me oferecem o som de uma Ave Maria, mas me negam o seu coração, que é a única coisa que eu desejo. Agora, a conexão se torna explícita, uma lâmina de luz que revela a verdade oculta por trás da nossa rotina piedosa. Aquela sensação de estar cumprindo um dever, mas não de encontrar um amigo, é porque tratamos a oração como um monólogo, quando ele anseia por um diálogo de corações. Jesus revela a Faustina a imagem mais devastadora de todas. Cada Ave Maria rezada sem amor, sem a intenção de me consolar, sem meditar no meu sofrimento na cruz que eles deveriam contemplar. É como uma rosa sem perfume oferecida a um rei. Eu vejo o gesto, a forma da flor, mas quando a aproximo do meu rosto para sentir seu perfume, encontro apenas o vazio. E a minha alma se entristece. Essa é a fonte da sua inquietação. A sua alma, criada para consolar a Deus, sente a frustração de oferecer flores sem perfume. O seu espírito, feito para a união, sente a dor da separação que a sua própria distração provoca. Por isso eu peço que você, se puder, pare tudo o que está fazendo. Se estiver dirigindo, salve este vídeo para mais tarde. Mas se estiver em um lugar onde pode ter 1 minuto de silêncio, eu o convido a fechar os olhos. Respire fundo. Deixe de lado por um instante as preocupações que o afligem, as ansiedades que o perseguem. Este momento não é para pedir nada, é para entregar. É para selar um novo pacto de amor. Vamos juntos, com a alma aberta, consagrar nosso terço, e mais do que o objeto, consagrar a nossa intenção, a nossa vontade, o nosso coração. Reze comigo, não apenas com os lábios, mas com toda a força da sua alma que anseia por Deus. Asterisco Bádio, Doce Coração de Maria, Mestra das Almas Místicas. Asterisco Bádio. Nós começamos por vós, Mãe Santíssima, porque sois a grande especialista no coração de Jesus. Ninguém o conhece como vós. Ninguém sentiu suas dores como vós. Vosso coração é a forja onde os santos são moldados, a escola onde se aprende o verdadeiro amor. Nós não somos dignos de nos aproximar diretamente do fogo consumidor do coração de vosso Filho. Por isso recorremos a vós, a Mestra, a guia, o caminho mais seguro e mais doce para ele. Recebei este meu terço. Recebei, ó Mãe, este objeto que tantas vezes seguramos com mãos distraídas. E o conflito se aprofunda. Jesus não fala de pecados graves ou de ofensas terríveis. Ele fala da ferida mais sutil, e talvez a mais cruel, a da indiferença dos amigos. Ele confidencia a Faustina a raiz dessa dor, a queixa que ele repete tantas vezes em seu diário, a falta de confiança. A desconfiança das almas dilacera as minhas entranhas, ele lamenta, especialmente a desconfiança de uma alma escolhida. Apesar do meu amor inesgotável, não confiam em mim. Até a minha morte não lhes foi suficiente para provar o meu amor. Elas vêm a mim com o terço nas mãos, mas o coração trancado pela desconfiança. Pedem, mas não acreditam que eu possa dar. Falam comigo, mas não esperam uma resposta. E essa muralha de desconfiança entre mim e a alma é uma coroa de espinhos mais dolorosa que a da paixão. Neste momento, o roteiro da sua vida de oração é virado de cabeça para baixo. O problema não é que você reza errado no sentido técnico. O conflito é que a sua oração, mesmo bem intencionada, pode estar, sem que você perceba, contribuindo para a tristeza daquele a quem você reza. Você busca consolo, mas se esquece de consolar. Você busca graças, mas se esquece de dar amor. Diante desta revelação, só existem duas posturas: a indiferença,
que aprofunda a ferida de Cristo, ou a reparação, que começa a curá-la. Recebei estas contas que deslizaram por nossos dedos enquanto nossa mente vagava por 1000 lugares. Recebei o terço que rezamos por obrigação, por medo, ou por hábito. Nós o entregamos a vós, com toda a nossa pobreza e imperfeição. Pegai, ó Maria, este instrumento frio, e aquecei-o no fogo do vosso imaculado coração. Transformai este rosário de plástico, madeira ou pedra num rosário de amor vivo. Asterisco asterisco, quebrantai em mim a frieza da rotina, asterisco poro. Esta é a nossa súplica mais profunda, quebrantai, ó Mãe. Não pedimos que a dobreis gentilmente, mas que a quebreis. Quebreis com vosso poder as correntes do hábito que nos prendem. Quebreis o gelo da indiferença que cobre nossa alma. Quebreis a crosta da tibieza que nos impede de sentir. Pedimos um milagre, o milagre de sentir de novo. De nos maravilhamos outra vez. De transformar o peso do dever, na alegria do encontro. Asterisco por o ponto, e ensinai-me a rezar não com os lábios, mas com as chagas do vosso filho, asterisco poro. Aqui está o segredo, aqui está a revolução. Não queremos mais que nossas orações sejam apenas som, apenas o eco vazio de palavras decoradas. Queremos que nossa oração tenha peso, tenha substância. E a única substância que pode tocar o céu é o sangue de Cristo. Ensinai-nos, Mãe, a mergulhar nossa alma em cada uma das suas 5 chagas. A escolha é sua, e ela acontece agora. Este não é apenas um vídeo, é um encontro. E a dor de Cristo pede uma resposta. Em um ato de amor para consolar o coração ferido de Jesus, para transformar as suas futuras rosas em flores cheias do mais puro perfume, faça um gesto. Interrompa a sua passividade. Tome uma decisão. Comente agora com a palavra que será o seu novo propósito. Não como um simples comentário, mas como a primeira batida de um coração que decide, a partir de hoje, consolar em vez de apenas pedir. Escreva, asterisco reparação por arroe. Com base nas premissas e no resumo fornecido, aqui está o roteiro para o ato 5, a virada, seguindo todas as instruções específicas. Menos, asterisco, asterisco, asterisco poro. É uma revelação devastadora. Pensar que a nossa oração, o nosso ato de amor mais sincero pode, de alguma forma, se tornar uma fonte de tristeza para aquele a quem amamos, é um peso esmagador para a alma. O silêncio que se segue a essa verdade, é o silêncio de um coração que se vê no espelho e não gosta do que vê. A imagem de nossas Ave-Marias se tornando rosa sem perfume ecoa em nossa consciência. A dor de Cristo causada não por nossos grandes pecados, mas por nossa pequena indiferença, parece uma ferida impossível de curar. Que a nossa oração saia de lá, das mãos que abençoaram e foram perfuradas, dos pés que caminharam para nos salvar e foram pregados, do lado aberto de onde jorrou a fonte da misericórdia. Rezar com as chagas é rezar com a realidade do amor que se entregou até o fim. É unir nossa pequena voz ao grito de amor infinito de Jesus na cruz. Asterisco que a partir de hoje, cada Ave Maria que eu pronunciar, asterisco por, esta é a nossa promessa. A nossa decisão. A partir deste exato momento. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Cada conta que passar por nossos dedos. Cada saudação angélica que sair de nossa boca. Cada Santa Maria, Mãe de Deus, que sussurrarmos. Asterisco poro ponto, seja um ato de amor para o consolar. Asterisco poro. Aqui, tudo muda. O propósito não é mais, o que eu vou ganhar com esta oração? O propósito é, quanto amor eu posso dar nesta oração? Que cada Ave Maria seja uma gota de bálsamo sobre as feridas de Jesus. Uma carícia em sua face flagelada. Um sussurro de companhia em sua agonia no horto. Um ato de reparação pela frieza do mundo, e principalmente pela nossa própria frieza. Nós não rezamos mais para obter, rezamos para doar. Não rezamos para receber consolo, rezamos para dar consolo. Aquele que é a fonte de toda consolação. Asterisco por amém. Asterisco por aos.
E com este amém nós selamos. Sentimos o peso da nossa tibieza, da nossa distração, da nossa incapacidade de amar como deveríamos. E nesse abismo de impotência, a tentação é desistir, a tentação é pensar, se a minha oração pode feri-lo, talvez seja melhor não rezar. Asterisco porão, mas é justamente aqui, nesta ferida, que a misericórdia quer jorrar. Asterisco porão, é precisamente na admissão da nossa pobreza espiritual, que o céu encontra a porta aberta, para nos entregar o seu maior tesouro, porque Jesus não revela uma dor, para nos acusar, mas para nos convidar a curá-la. Ele não expõe uma ferida para nos envergonhar, mas para nos mostrar onde podemos derramar o nosso amor. E foi para curar essa mesma dor que ele revelou a Faustina, que sua mãe, a Virgem Santíssima, interveio. Ela, que esteve ao pé da cruz, conhece como ninguém a agonia do coração de seu filho. Ela, que é a mestra da oração, sabe da nossa dificuldade, da nossa secura, da nossa luta contra as distrações. E com a ternura de uma mãe, que vê seu filho pequeno tentando construir algo, mas falhando, ela não o repreende. Ela se ajoelha ao seu lado e lhe mostra o caminho. Nossa Senhora entregou a Santa Faustina não uma nova obrigação, não mais um fardo para nossa já sobrecarregada vida espiritual. Não é apenas uma palavra que encerra a oração. É o nosso sim. É o nosso eu aceito. É o nosso assim seja. É a assinatura da nossa alma neste novo contrato de amor. É a nossa vontade se unindo à vontade de Deus, através do coração de Maria. Respire fundo, sinta o peso e a beleza desta consagração. Você não está mais sozinho na sua oração. Você tem uma mestra, Maria. E você tem um propósito: consolar o coração de Jesus. Se esta oração que acabamos de fazer juntos expressa o desejo mais profundo do seu coração, se ela é o grito da sua alma, então sele este compromisso aqui e agora. Para que não se perca na emoção do momento, mas que se grave a fogo na sua memória e na sua vontade. Escreva aqui nos comentários a frase que resume toda esta missão, para que ela se torne o seu lema. Asterisco asterisco, cada Ave Maria, um ato de amor. Asterisco poro. Ao escrever, você não está apenas comentando em um vídeo. Você está fazendo uma profissão de fé. Você está dizendo a si mesmo, a Deus e a toda a Igreja Celeste padecente, que o seu terço a partir de hoje tem um novo dono e um novo propósito: o coração agonizante de Jesus. Ela não disse reze mais, esforce-se mais, seja perfeito, não. O que ela entregou foi um presente. Uma dádiva. Um método divino, que não se baseia em nossa força, mas na misericórdia de Deus. Esse método é a chave que transforma tudo. É a virada de perspectiva que muda a natureza da nossa oração. O segredo não está em adicionar algo ao terço, mas em mudar a sua direção. Pense nisso. Até agora, talvez, seu terço fosse um rio fluindo em sua direção, trazendo graças, pedindo por curas, por soluções, por ajuda. E isso não é errado. Mas o segredo que Maria ensina a Faustina é como construir uma barragem nesse rio e reverter seu fluxo. A solução é fazer com que o rio da sua oração flua na direção oposta, não de Deus para você, mas de você para Deus. A esperança que nasce dessa revelação é monumental. A solução não está em rezar por mais por poro, mas em rezar por para ele asterisco. A cura para sua secura espiritual não está em tentar por sentir mais, mas em decidir consolar por mais. O foco sai de nós, nossas necessidades, nossas ansiedades, nossos sentimentos, e se volta inteiramente para ele, sua dor, sua agonia, seu coração sedento de amor. Este é o caminho da misericórdia. É um presente, porque nos liberta da tirania do desempenho espiritual. Com esse amém, algo mudou. A oração que acabamos de fazer não foi apenas um conjunto de palavras bonitas, foi um ato de decisão. Foi a sua alma, talvez cansada da secura e da rotina, declarando guerra à tibieza. Você acabou de entregar as chaves do seu terço à única mestra capaz de transformá-lo de um monólogo vazio em um diálogo de amor ardente, a própria Mãe de Deus. Vamos recapitular a jornada que nos trouxe até este momento decisivo. Você chegou aqui sentindo uma inquietação, a dor de uma oração que parecia não romper o teto.
descobriu então o segredo revelado a Santa Faustina. A verdadeira eficácia do terço não está em pedir para nós, mas em dar consolo a ele. Vimos, através dos olhos da Santa, que Nossa Senhora não ensina técnicas, mas virtudes, humildade, pureza e amor a Deus, como o solo fértil, onde a oração floresce. Confrontamos a dolorosa verdade dita pelo próprio Cristo. Uma Ave Maria rezada com o coração distraído e sem amor, é como uma rosa sem perfume, um gesto que, em vez de consolar, entristece seu coração agonizante. Mas no exato momento em que essa dor poderia nos levar ao desespero, a misericórdia divina nos ofereceu a esperança, o antídoto, o mapa divino do terço reparador. Você não precisa mais se preocupar se sentiu algo na oração. Não precisa mais se frustrar com as distrações que vêm e vão. Sua única tarefa, seu único foco, é ter a intenção no início de cada terço, de que aquelas palavras, por mais pobres e distraídas que sejam, se tornem gotas de consolo para aliviar a agonia de Jesus, no horto e na cruz. De repente, o terço deixa de ser um monólogo, e se torna um diálogo silencioso de amor. Cada Ave Maria deixa de ser uma repetição, e se torna um ato consciente de reparação. Você não está mais apenas cumprindo um dever, você está em uma missão. Uma missão de amor ao lado da Virgem Maria, ao pé da cruz, fazendo exatamente o que ela fez, consolar o coração de Jesus. E a consequência milagrosa disso é que, ao deixar de buscar o consolo para si mesmo, e passar a oferecê-lo a Cristo, você se torna a primeira pessoa a ser consolada. Ao parar de mendigar a atenção de Deus e começar a oferecer sua atenção a Ele, você finalmente encontra a conexão que tanto buscava. A secura desaparece, não porque você se tornou um místico perfeito, mas porque você parou de olhar para o seu próprio deserto e começou a regar o jardim do coração de Cristo. Um método simples, mas profundo, para transformar cada conta em uma gota de bálsamo sobre as chagas de Jesus, através da intenção, da meditação compassiva, da oração como carícia e da confiança inabalável. Agora, o conhecimento se tornou convite, e o convite exige uma ação. A teoria, por mais bela que seja, morre se não se encarnar na vida. Por isso, este não é o fim do nosso encontro, é o começo da sua missão. Eu lanço a você agora o ***, desafio do terço reparador de 7 dias, ***. Isto não é apenas um exercício espiritual. É uma convocação. É o seu chamado para sair da trincheira da oração mecânica e entrar no campo de batalha do amor consciente. Durante os próximos 7 dias, eu o desafio a rezar ao menos um mistério do terço por dia. Apenas um. Mas não de qualquer maneira. Você o fará aplicando rigorosamente os 4 passos do mapa divino que aprendeu hoje. 1. Comece com a * por intenção inicial para o ouro, oferecendo-o para consolar o coração de Jesus. 2. Mergulhe na * por meditação compassiva para o ouro, perguntando a ele o que ele sentiu. 3. Reze cada * por ouro, visualizando suas palavras curando suas feridas. 4. Conclua com o * por ouro, de confiança final por ouro, reafirmando sua fé no poder consolador da sua oração. Pegue um caderno simples e, ao final de cada dia, anote em uma única frase a diferença que sentiu. Essa esperança é poderosa demais para ser guardada. Essa é a verdadeira boa nova para a alma que reza. Seu terço, aquele mesmo que você talvez tenha rezado hoje de manhã com o coração pesado e a mente vagando, pode se tornar, na sua próxima oração, a arma mais poderosa de consolação e reparação que você possui. Uma arma que não destrói, mas que cura a ferida mais profunda do universo, o coração de um Deus ferido pela indiferença de seus filhos. Você conhece alguém que precisa ouvir que existe uma saída para a secura espiritual, alguém que reza com fidelidade mas se sente vazio? Alguém que, como você, talvez sinta que suas palavras se perdem no vazio? Não guarde esta esperança para si. ***, compartilhe este vídeo com essa pessoa agora. ***, seja um instrumento de esperança, um mensageiro desta virada misericordiosa. Porque agora que entendemos a dor e vislumbramos a esperança, a pergunta que queima em nossa alma é: como?
Como eu faço isso na prática? Como eu transformo o meu terço passo a passo nesta fonte de consolo? É exatamente isso que vamos descobrir a seguir. O céu não nos deu apenas o diagnóstico e a cura, ele nos deu o mapa. Um mapa divino, com instruções claras e práticas, para que qualquer um de nós, em nossa pequenez, possa aplicar este segredo transformador. Anote a luta, a vitória, a distração que venceu ou a consolação que recebeu. No final desta semana, você não terá apenas cumprido uma tarefa, você terá iniciado uma transformação. Você terá provado em sua própria carne e espírito que é possível passar de falar sozinho para conversar com Ele. Mas a sua missão não termina em você. Uma alma que encontra o fogo do amor divino tem o dever sagrado de se tornar um farol. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o chamado para consolar nosso Senhor, sua missão agora é despertar outras almas. Primeiro, asterisco para este vídeo. O algoritmo pode ser frio, mas ele responde ao calor dos corações. Sua curtida não é vaidade. É um ato de apostolado digital que faz com que este consolo chegue a outras almas que estão, neste exato momento, rezando no vazio. Segundo, pense agora em uma pessoa. Uma pessoa que você sabe que ama Nossa Senhora, que reza o terço com fidelidade, mas que talvez sinta a mesma secura que você sentia. Com ela. Seja um instrumento que Deus usará para reacender a chama em outro coração. Este canal não é sobre informações, é sobre formação. Não é sobre curiosidades místicas, é sobre uma transformação real e profunda da sua vida espiritual. E este mapa tem um nome: o terço reparador. Com base nas premissas e no resumo da parte anterior, aqui está o desenvolvimento do ato 6, a instrução. Então chegamos ao coração da transformação. Você entendeu a virada de chave. A oração mais poderosa não é a que mais pede, mas a que mais consola. Você percebeu que, ao focar em aliviar a agonia de Cristo, paradoxalmente, a sua própria alma é a primeira a ser curada e preenchida. Mas a pergunta que queima em seu espírito agora é legítima e necessária: como? Como eu faço isso na prática? Como transformo minhas ave-marias, tantas vezes distraídas e automáticas, nesse bálsamo de amor? A resposta não está em uma fórmula mágica, mas em um mapa divino. Um caminho de 4 passos simples, mas de uma profundidade abissal, que Nossa Senhora, a mestra da oração perfeita, nos ensinou através de Santa Faustina. Este método é o que chamamos de ***, o terço reparador, ***por. Não é um novo terço, é o seu terço de sempre, mas rezado com uma alma inteiramente nova. Vamos percorrer este mapa juntos passo a passo. ***por o primeiro passo é a intenção inicial. ***por o pressão ir antes mesmo de fazer o sinal da cruz, antes de segurar o crucifixo e rezar o creio, você precisa recalibrar a bússola da sua alma. Este é o caminho. Se você aceita esta missão, de transformar sua oração, de consolar o coração de Cristo, e de ser uma luz para os outros, então faça parte deste exército de almas reparadoras. Inscreva-se ***por no canal e ***por ative as notificações ***mail, nossa jornada está apenas começando. Lembre-se, sua alma não foi criada para a mornidão, para a tibieza ou para a rotina. Sua alma foi criada para o incêndio do amor divino. Vá, e incendeie o mundo.